Você está ouvindo Direto ao Ponto, um podcast sobre marketing e vendas online, sem mimimi, com Viviane Casanova. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje e o bate-papo é sobre copywriting, né? Estamos aqui, eu, Viviane Casanova e o Wagner Filho, e nós vamos bater um papo sobre copywriting, né? Muitas pessoas não têm muita noção de como usar, quando usar, e por que a gente está falando sobre isso hoje? Porque uma conversa eu estava contando para o Wagner que para uma loja de móveis planejados a gente criou uma estratégia e essa estratégia a empresa faturou mais de R$1 milhão em 12 meses com o que a gente implementou. E ele me perguntou, qual a copy que você usou? Aí eu falei que... Não teve copy, teve oferta. Exatamente. Ele, nossa, mas como não teve copy? Eu falei, não teve copy. Mas como que você conseguiu vender tudo isso sem copy? Aí que eu falei, não, teve oferta. Então, o copywriter, ele precisa ter muita noção de diferenciar um negócio do outro e saber ali como que ele usa a escrita persuasiva. Saber o nível de consciência do cliente, né? Então, uma pessoa que quer comprar móveis planejados, qual é o nível de consciência dela em relação àquela compra, o que ela está buscando. E justamente para esse cliente a gente não usou copy, usou oferta, tá? Mas o que é a oferta, né? Exatamente. Aí ele falou assim para mim, a oferta é uma chamada para ação? Falei, não. A oferta é o detalhamento do que você vai entregar para a pessoa. E acontece muito de você ter porque assim, a copy, ela se divide em algumas partes. Isso é o que eu considero, tá? Uma carta de vendas, por exemplo, vamos falar, a carta de vendas, ela tem a estrutura. A primeira parte dela é o copy, que lá nos Estados Unidos eles chamam de lead, né? Que eu falo que é a abertura. E depois tem a oferta. E daí faz a transição a abertura, ela já convence a pessoa de que ela precisa daquilo, tal. E no final você faz a transição para a oferta, falando o que você vai entregar, o que ela vai ter acesso, e aí no final faz a chamada para ação, que é a compra. Então tem um detalhamento, a oferta, o detalhamento do produto, né? E o que acontece às vezes numa estrutura de copy, numa carta de vendas que a pessoa faz e não se preocupa muito com a oferta. Eu já peguei muito isso, de você ter uma abertura top, aí a hora que chega na oferta, a pessoa fala, eu tô vendendo o curso X ou o treinamento X, o valor é tal. Tipo, não tem um detalhamento maior. E no caso do móveis planejados, a gente trabalha mais com a oferta. O que a pessoa está procurando? Preço, facilidade no pagamento, qualidade e entrega rápida. São alguns pontos. E aí a gente detalhava isso. Para ter uma ideia, no começo a gente fazia páginas estruturadas, as landing pages bem elaboradas. Aí um dia a gente fez um teste de só direcionar a pessoa para um formulário onde detalhava a oferta e tinha alguns depoimentos. E vendia do mesmo jeito, tipo, não fez diferença. Bem simples, a prova social, que é os depoimentos dos clientes, né, satisfeitos. E bora vender mais. E é uma coisa muito assim bacana que a gente aprendeu isso na prática, né? Porque eu falo, no começo a gente fazia toda uma estrutura, só que essa estrutura que a gente fazia era muito grande pro tipo de negócio e não precisava. E aí a gente começou a ver que o simples, nesse caso, era o ideal, era o simples que funcionava. Tanto é que a gente começou com uma estratégia de funil, ele tinha 2 páginas no início, né? Lá quando a gente começou a ter um resultado nesse segmento. Aí depois o resultado melhorou quando a gente deixou um funil de 1 página.
e com uma copy reduzida, tipo, oferta só. E aí eu comecei a analisar que cada negócio tem um jeito, né? E a gente ficou 3 anos com esse cliente e, tipo, conseguimos resultados expressivos, mas de uma forma simples, né? Bem estruturada, mas simples. Então, assim, a copy em si, ela funciona, mas nem sempre vai funcionar para tudo. A gente fez isso com a academia, a gente tinha uma copy estruturada, não dava certo. Aí depois que a gente trabalhou a oferta, começou a dar certo, a gerar cliente, a gerar resultado. Então, assim, a gente... Hoje eu tenho essa experiência para falar o que funciona e o que não funciona. Mas muitos copywriters não têm, entendeu? Essa visão. Às vezes ele pega uma loja de roupa e quer fazer uma copy, uma carta de vendas bem grande, bem elaborada, e aí acaba não dando certo. Como se fosse uma carta de vendas de um infoproduto. Isso. Porque assim, existe um nível de consciência para cada nível, nem nível, mas para cada produto. Por exemplo, o cara que vai comprar roupa, ele tem um nível de consciência que eu falo assim, ele sabe que ele está precisando, ele está decidido a comprar. Ele só quer encontrar a loja que tem a roupa que ele gosta, que está de acordo com o preço, que seja fácil, enfim, tem umas facilidades. E tem os produtos ou serviços que que a pessoa não tem consciência que ela precisa daquilo. Exige que ela seja conscientizada, seja educada. E é aí que a copy entra no sentido, sim, de trabalhar isso nela, de despertar necessidade e tal. Isso, criar necessidade. E aí, por exemplo, a gente estava trabalhando a copy de um curso sobre educação financeira e investimentos para médicos. E o que a gente trabalhou mais ali para direcionar o médico para investir? Ele trabalha muito, geralmente 12 horas por dia, todos os dias, faz muito plantão, entra dinheiro e sai muito dinheiro e não passa tempo com a família. E quando o médico viaja, ele acaba que gasta muito dinheiro na viagem e ele não se preparou antes para aquela viagem. E aí quando ele volta, tá com o cartão de crédito estourado, com um monte de conta, ele acaba trabalhando muito mais. E aí, tipo, ele sabe que ele tem esse problema, só que a gente quer conscientizar ele de que ele pode sair desse problema. Pode ter qualidade de vida. E sem propriamente depender só da medicina. Então todo o trabalho foi nesse, ele fala, olha, eu também era assim até que eu descobri isso. Aí vai direcionando. Hoje eu tenho meus investimentos, eu tô na minha liberdade financeira, se eu quiser parar de trabalhar eu posso parar com a medicina e eu vou continuar tendo um padrão de vida. Porque a aposentadoria do médico hoje, se eu não me engano, é de 5 mil a média. Imagine, um médico que tá lá ganhando 50, 70 mil por mês, se aposenta, vai para 5 mil. Tipo, não tem padrão de vida que aguente. E aí, por isso que os médicos acabam trabalhando até muita idade, né? Você vê médico velhinho ali trabalhando. Por quê? Justamente porque... manter o padrão. Para manter o padrão. Pagar mesmo a que não mantenha, mesmo que não mantenha qualidade de vida, mas o padrão dele, né? A estrutura de renda dele, ele tenta manter e trabalha até... Exato. a velhice. Então, assim, cabe a nós, copywriters, entender a estratégia por trás. Por isso, quando eu falo que é importante você estudar o público, estudar quem está do outro lado, é o que vai fazer a diferença na hora de você criar algo. Às vezes você está criando alguma coisa muito além do que precisa para aquele negócio, aí não vai funcionar. Você vai falar, mas eu sou um péssimo copywriter. Não, você errou na estratégia. É por isso que eu bato sempre que um copywriter, ele tem que saber de estratégia, entender de negócio e principalmente fazer parte da estratégia do todo. Porque quando ele é só o copywriter e fica isolado, ele escreve de forma isolada também. Eu bato sempre muito nessa tecla que o copy, ele tem que estar junto ali com a estratégia, analisando para onde que vai, de onde que veio essa pessoa, para onde que ela vai, porque aí ele consegue ter uma visão do todo e criar algo mais direcionado, né? Essa seria a palavra. E assim, Viviane,
O que mais te desafia no trabalho de copy? Novos produtos, clientes novos, desafio de sempre estar estudando. O que te desafia mais? Para mim, copy é sempre um desafio. Por quê? Eu sempre, qualquer produto, serviço, qualquer coisa hoje eu faço copy de um vídeo, por exemplo. Eu sou copywriter senior lá na Scalper, eu tenho que fazer copy do vídeo, eu tenho que convencer as pessoas a verem o vídeo. E são short copy, né? Tipo, copies pequenas. Então, assim, pra mim sempre é um desafio. Só que hoje, assim, copy é estrutura, né? Bom, copy é estrutura. Só que aprendeu a estrutura, você tem que aprender outras coisas também. Que vai... eu sou uma pessoa lógica, por exemplo. Todas as minhas copies são lógicas. Aí eu tenho que voltar e ler de novo pra até uma coisa que a gente tava comentando, pontuar. Onde eu mexi com a emoção aqui? Putz, não tem. Aí eu volto e vou bolar alguma coisa que vai tratar o emocional da pessoa para ela se envolver com a copy. Então, assim, ao meu ver, a copy sempre vai ser um desafio, porque se eu não sei sobre o produto, eu tenho que ler. Eu já li livro sobre o tema para eu poder desenrolar. Então, sempre vai ser um desafio, porque sempre é algo novo que eu vou ter que estar aprendendo para poder escrever. Eu ia perguntar, o emocional sempre está relacionado com a dor do cliente ou não? Sim, na maioria das vezes sim, porque o emocional, por exemplo, eu contei isso daqui lá na palestra que eu dei no WordCamp. A história do limão, até acho que já falei pra você, que você consegue mexer com o emocional da pessoa quando você conta algo que ela visualiza, que ela sente. A hora que a pessoa consegue sentir aquilo que ela tá lendo, você tá mexendo com o emocional dela. E aí a dor, muitas vezes, você tratando a dor, você mexe com o emocional. Só que é de uma forma meio que indireta. Por exemplo, há quanto tempo você não senta para jantar com a sua família? Você não dá um negócio no seu coração assim, putz, eu sentei com a minha família, exemplo, no Natal, e depois eu não sentei mais. Aí a pessoa para pra pensar. E uma outra forma de você mexer com o emocional é você fazer ela imaginar alguma coisa e sentir alguma coisa. Tem uma coisa que eu acho importante sempre ter na copy, e às vezes nem sempre a gente consegue fazer de primeira, tem que ler várias vezes identificando os pontos. A Edna, né, que quando acontece comigo, que é o E, eu, o D é desenho, quando você faz a pessoa imaginar acontecendo aquilo com ela. Nossa. O N? Eu falei errado. O E é de emoção, é quando você faz a pessoa se emocionar com aquilo. O D é desenho, é quando você faz a pessoa imaginar aquilo que você está falando. O N é nós, quando você envolve quem está do outro lado lendo. Filme faz muito isso, né? Coloca você dentro do filme e é como se estivesse acontecendo com você. E o A é ação, quando tem movimento. Então, assim, quando você consegue criar uma história que tem esses elementos, a pessoa consegue se envolver mais. Ela sente que o produto está falando com ela. Que assim, gera uma conexão, entendeu? Gera uma conexão. Faz com que ela se envolva mais. E uma coisa bacana, nos filmes tem muito isso. Às vezes só fica a câmera, e é como se a câmera fosse os seus olhos. Aí você vai olhando, acompanhando. Indiretamente é você olhando, você observando. Então ele tá colocando você ali. Aí toca uma musiquinha de suspense, aí você começa a se... Entra alguma estratégia de segredo, de mistério. Exatamente. Então, assim, isso daí daria pra ficar horas falando, né, de como colocar mais emoção, tratar bastante a dor através da emoção dentro de um texto, de um vídeo, da própria carta de vendas, né. Bom, eu acho que é isso, né? A gente falou sobre que copy nem sempre vai funcionar de forma completa para tudo, né?
eu tô falando aqui com base nas minhas experiências, né, pra você que tá ouvindo, então não tô supondo nada, é tudo teste que a gente fez ao longo dos 4 anos aí de agência e que a gente consegue expor aí o que deu certo, o que não deu, o que funcionou, o que não funcionou. De repente encurta um caminho para você que está começando, que tem um negócio, que acha que, né, precisa ir por um caminho, mas me ouvindo a gente consegue ser direcionado aí pro lado certo. Tem mais alguma coisa? O que a gente vai aprendendo sempre é que não existe um pacote pronto, ó. Esse pacote pronto resolve, soluciona os problemas de todas as empresas. Não existe pacote pronto. Não tem o copiar e colar. Na verdade, você tem que aprender a fazer e marketing é teste. Você vai testar, uma hora vai dar certo, uma hora não vai. E quando der certo, você escala, usa aquilo ali, e quando não dá certo, você descarta. Tipo, é um aprendizado de como não usar aquilo no marketing, na empresa, no geral, né? Bom, é mais isso, né, gente? Então, a gente encerra por aqui o nosso podcast e em breve a gente está de volta aí com outros assuntos, outros temas, outras dicas. Eu quero adiantar também, só para antes de me despedir e finalizar, que a gente está criando um portal. Esse portal vai ter conteúdo gratuito e inicialmente ele vai ser de graça, tá? Para você que está seguindo a gente, acompanhando a gente. Eu vou disponibilizar esse acesso de forma gratuita, com bastante coisa. A gente vai falar de marketing, de texto persuasivo, de estratégia, de funil de vendas, de diversas coisas. Eu vou estar compartilhando com você a minha experiência desses longos anos aí no marketing digital. E eu quero que inicialmente ele seja gratuito, então fica ligado, você que está acompanhando, que logo eu vou liberar o acesso e vou estar dando mais informações de como que você pode ter o acesso dele, tá bom? É isso, Wagner, tem mais alguma coisa? Fechou? Então é isso, pessoal, nos vemos, né? Nos comunicamos aí em breve. Até a próxima.